Fala pessoal, hoje a gente vai estar dando continuação no nosso vídeo, onde a gente programou a movimentação do nosso fundo e a movimentação do nosso personagem. Então se vocês não viram esse vídeo, voltem lá para vocês acompanharem essa série tudo certinho. E nessa segunda parte, a gente vai estar vendo como tratar os obstáculos do nosso jogo. Então sejam bem-vindos, não se esqueçam de deixar o gostei e se inscrever no canal, e bora para mais um vídeo. Então agora a gente vai passar para a parte de fazer os obstáculos. A primeira coisa que a gente vai estar fazendo é criando um prefab do nosso obstáculo. Um prefab é simplesmente um objeto que a gente cria na nossa cena e consegue guardar o estado dele aqui de forma que a gente instancia ele múltiplas vezes depois via script. Então a primeira coisa que eu vou estar fazendo é criando um objeto vazio, o createEmpty, vou estar chamando de obstacle e aqui dentro eu vou estar arrastando os nossos sprites do tubo. Eu estou vendo que aqui na minha pasta de sprites tem essa pasta materials, mas eu acredito que foi na hora que eu arrastei meu personagem aqui para esse fundo. Mas eu vou estar deletando e eu estou avisando para vocês não acharem que está faltando alguma coisa no projeto de vocês. Mas voltando aqui no nosso obstáculo, se a gente arrastar o tubo para cá, a gente já vai ter uma parte do nosso obstáculo. Vou arrastar mais um, que ele vai estar rotacionado da outra forma. E agora eu vou resetar as posições deles. No nosso obstáculo aqui, que é o pai dos dois tubos, eu vou estar clicando Reset. Provavelmente ele foi lá pro fundo agora e eu quero que ele venha para trás, na frente do nosso personagem que está com Z-1. Então eu vou colocar nele Z-2. Vou estar clicando aqui nos dois tubos de dentro. Vou estar renomeando um deles para Pipe Top e o outro para Pipe Bottom. Um vai estar no topo e um embaixo. Vou estar selecionando os dois, segurando Ctrl, resetando a posição deles. E aqui no tubo de cima, eu vou estar dando um scale no eixo Y de -1. Dessa forma, ele vai ficar rotacionado para baixo. Vou estar colocando o tubo de cima na posição do Y de 2.1. Isso daqui são valores que eu já testei antes. Vocês podem testar aí o valor que vocês acham melhor. E no tubo de baixo, vou colocar -2.1. Percebam que eu estou fazendo de forma simétrica, porque depois, aonde que a gente instanciar esse objeto, que é o pai, a gente pode colocar ele em qualquer lugar que o resto tudo vai seguir junto. Então, a gente pode ir instanciando e eles vão vindo os obstáculos de forma que a gente vai ter a gameplay para o nosso jogador. E mais uma coisa que eu vou adicionar aqui é um trigger para a gente saber quando o jogador passou desse tubo e merece receber uma pontuação por isso. Então, eu vou estar clicando aqui com o botão direito no nosso obstáculo, createEmpty, ele veio como um filho dele já. Vou chamar de Trigger, vou estar adicionando um Box Collider 2D e a gente pode estar marcando ele como Trigger, porque a gente não quer que seja uma colisão que impeça nosso personagem de passar para o outro lado. Vou estar clicando aqui no Edit Collider só para a gente conseguir visualizar o tamanho dele. No eixo Y, eu vou estar colocando ele bem pequeno, para só disparar o evento mesmo quando o personagem passar exatamente pelo meio. Já no eixo Y a gente pode deixar 1 ou 1.2, só para ter uma margenzinha de erro mesmo. Então dessa forma, quando o nosso personagem passar aqui pelo meio, a gente vai disparar um evento que vai aumentar a pontuação dele, que inclusive a gente já tem até a variável dela. E agora que a gente já tem o nosso obstáculo aqui praticamente pronto, a gente só vai adicionar o script dele para começar a movimentar esse obstáculo. Então vou vir aqui na nossa pasta Scripts, vou criar um C# script, que eu vou chamar de Obstacle. Vou clicar duas vezes nele para abrir o script. E aqui a gente vai estar declarando algumas variáveis. Vou deletar essas linhas iniciais aqui. Vou declarar um public float e speed, que vai ser a velocidade com que nosso objeto vai estar movimentando. E dessa vez eu vou estar declarando uma variável private do tipo GameManager, que eu vou chamar de GM. E eu vou estar declarando ela private porque essa variável a gente não vai conseguir referenciar ela arrastando o nosso GameManager para o nosso obstáculo, porque ele vai ser instanciado várias vezes na cena. Então ele vai ter que por si só conseguir achar esse Game Manager na nossa cena, que seria esse objeto e esse script. E a forma com que a gente faz isso é simplesmente vindo aqui no nosso método start, a gente chama a nossa variável e a gente vai inicializar ela. E a forma que a Unity tem de achar um objeto na nossa cena é a função findObjectOfType, abre e fecha sinais de maior e menor, a gente coloca o tipo da variável e de fora abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Dessa forma ele vai procurar na nossa cena esse tipo de objeto. E dessa forma a gente vai ter uma referência já para poder usar os códigos que a gente vai ter aqui no nosso Game Manager. E para o nosso obstáculo, a única coisa que a gente vai precisar é definir uma nova variável para da mesma forma que a gente setou a velocidade do background como 0 quando o nosso personagem morre,
a gente vai setar a velocidade dos nossos obstáculos também como 0, para dar a sensação de que tudo na cena parou. Então eu vou vir aqui e definir mais uma variável do tipo public float e vou chamar de obstacle speed. Vou deixar como 1 também. E quando a gente chamar a função de game over, o nosso obstacle speed vai ser setado como 0. Então agora tudo que a gente vai fazer aqui no nosso script do obstáculo é simplesmente pegar o nosso transform. Lembra que ele já tem a referência por si só, e Unity acha o próprio transform do objeto desse script. Vamos colocar a posição dele como mais igual, ou seja, a gente vai estar adicionando a cada frame, e aqui a gente precisa passar uma posição que vai ser do tipo vector3. Então vou chamar aqui vector3.left, ou seja, ele vai estar indo para a esquerda, aqui vocês conseguem ver os eixos. Vou multiplicar pela variável speed, que é a que a gente definiu aqui em cima, e vou multiplicar pela variável gm.obstacleSpeed, que é a que a gente definiu aqui no nosso Game Manager, que a gente vai setar como 0, e aí tudo isso vai zerar e o obstáculo vai parar de se mover. Então dessa forma a gente pode salvar e voltar aqui para o editor. Vou estar arrastando o nosso script aqui para o nosso obstáculo, para o objeto que é pai desses 3. Vou estar colocando uma velocidade de 1.3, que eu já testei e acho que ficou bom. E dessa forma a gente já tem o nosso obstáculo pronto. Agora a gente vai criar um prefab dele para a gente poder instanciar vários desses na nossa cena via script. Vou estar vindo aqui na nossa pasta Assets, criando uma nova pasta que eu vou estar chamando de Prefabs. Vou entrar dentro dela e eu simplesmente vou pegar nosso obstáculo e arrastar aqui para dentro. Dessa forma vocês podem ver que ele até mudou de cor, porque o que a gente mudar aqui vai mudar em todos. Então se eu instanciar vários obstáculos desse e vir aqui, clicar 2 vezes, a gente vai estar alterando o nosso prefab e der um scale, por exemplo, no eixo X, todos eles vão alterar junto, porque todos eles estão de acordo com esse prefab. Mas eu vou desfazer essas alterações aqui, foi só para mostrar para vocês. E aproveitando que a gente já está aqui dentro do nosso prefab, teve os 2 box colliders dos nossos tubos que eu esqueci de colocar. Então vou estar selecionando os 2 aqui com Ctrl, vindo aqui em Add Component e digitando Box Collider 2D. Dessa forma, nosso jogador já vai conseguir colidir com os tubos e a gente pode implementar nossa lógica de game over futuramente. E se a gente voltar aqui, vocês vão ver que tem 3 obstáculos desses. Se a gente der um play, provavelmente eles já vão começar a se movimentar com aquela velocidade que eu setei de 1.3. Aparentemente vocês viram que eles passaram voando lá para trás. Provavelmente eles estão com uma velocidade absurdamente alta. Isso porque provavelmente eu esqueci de multiplicar pelo time.deltaTime. Que se eu voltar aqui no script, é como eu falei para vocês. Tem essa variável que a gente normalmente multiplica também, que é time.deltaTime, que ela vai suavizar o movimento de acordo com quanto tempo levou cada frame. Lembra que eu falei que tem a função fixedUpdate, que é chamada de tempos em tempos ao invés de acordo com o frame rate do jogo? Aqui, isso consegue corrigir praticamente da mesma forma que seria na função fixedUpdate. Então, se eu salvar aqui e rodar de novo, agora vocês podem ver que os obstáculos já estão funcionando. O personagem atravessou algum deles ali porque ele tem aquela constraint do eixo X, mas ele detectou a colisão, que é o próximo passo que a gente vai fazer. Mas só antes de mexer com essa parte, a gente precisa de uma forma mais automática de spawnar esses objetos aqui, ao invés de simplesmente ficar arrastando e colocando vários deles na nossa cena. Então a forma que a gente vai fazer isso é vindo aqui, vocês podem deletar todos os obstáculos que estão aqui, até mesmo aquele principal, porque a gente já tem salvo ele aqui no nosso prefab. E eu vou estar criando um novo objeto, createEmpty, que eu vou chamar de Obstacle Spawner. E ele vai ser responsável por instanciar vários obstáculos desse de tempos em tempos. Mas para isso a gente vai precisar de mais um script, que eu vou estar vindo aqui na nossa pasta Scripts, criando o C# Script, e eu vou chamar de Obstacle Spawner. Então agora a gente arrasta nosso script para o nosso Obstacle Spawner, vou estar pegando a posição dele, dando um reset, e eu vou estar colocando ele no eixo X na posição -3. Eu quero que ele fique aqui, porque eu vou destruir os objetos quando eles chegarem na mesma posição do nosso Obstacle Spawner. Porque mesmo sendo um objeto vazio, percebam que ele tem um transform aqui, ele tem uma posição na nossa cena. Então agora abrindo o nosso script, a gente vai precisar definir algumas variáveis aqui. A primeira delas é uma referência ao nosso prefab lá do obstáculo que a gente criou e salvou na pasta. Então vou estar chamando ele de Obstacle Prefab. A gente vai precisar também de algumas variáveis do tipo float, que vai ser o min height, ou seja, a altura mínima que ele vai spawnar,
e a altura máxima também, porque a gente não quer que eles spawnem todos na mesma altura aqui, e tenha uma variação para ter uma certa dificuldade no jogo. Então, além disso, a gente vai poder ter algumas variáveis aqui também, do tipo private, porque essas não vão precisar ser acessadas fora desse script. Uma delas vai ser o GameObject, que eu vou chamar de lastObject, ou seja, o último objeto, porque eu preciso saber aonde que está o último objeto spawnado para mim spawnar outro sem estar muito próximo dele. A gente vai ter também uma lista de objetos, que vão ser todos os obstáculos que a gente já spawnou. E por fim, eu vou definir mais uma variável aqui, do tipo float, que vai ser a posição inicial no eixo X dos obstáculos que a gente vai spawnar. Então, a gente spawna eles em certo ponto, eles vão caminhando, e a gente vai spawnando mais sempre nesse ponto. E tem mais uma variável que eu vou estar setando, que vai ser o espaço entre cada obstáculo. Então, eu vou chamar de space between. Ou seja, eu quero, por exemplo, que a cada 2 unidades de espaço seja spawnado um novo obstáculo. E eu vou começar definindo uma função que vai nos retornar um obstáculo novo, de forma mais otimizada do que simplesmente ficar instanciando e destruindo os objetos. Se vocês já viram alguns tutoriais, provavelmente muita gente faz isso, instancia e destrói. Mas essa não é a melhor prática, e dependendo da quantidade de objetos que vocês vão ter sendo instanciados e destruídos ao mesmo tempo, isso pode piorar bastante a performance do jogo de vocês. Para esse jogo aqui, provavelmente nem vai fazer tanta diferença, mas eu já vou fazer assim para que vocês gravem como é já uma boa prática de ativar e desativar objetos na cena que vão ser reutilizados muitas vezes. O nome que a gente dá para essa técnica é Object Pooling. E eu vou estar definindo aqui a função do tipo GameObject, ou seja, ela vai nos retornar um objeto. Vou estar chamando de getObstacle, vou estar colocando a letra maiúscula aqui no início. E aqui dentro o que a gente vai fazer é iniciar um for. E esse for vai percorrer toda a nossa lista de obstáculos que a gente criou aqui, ou seja, i menor que obstacles.count, que é quantos objetos tem instanciado dentro dessa lista, e a gente chama o i++ para incrementar isso para cada loop do for. Então aqui dentro o que a gente vai fazer é, se em algum momento ele perceber que o obstáculo que a gente está percorrendo não está ativo na hierarquia, ou seja, aqui ele está vendo se está. Então a gente vai colocar aqui uma exclamação, que significa que não é isso tudo, ou seja, não está ativo. A gente vai pegar esse obstáculo e ponto. Vamos dar um setActiveTrue, ou seja, a gente vai ativar ele, porque ele não está ativo, e a gente vai retornar ele também. E a partir disso, em qualquer momento que ele achar e ele der esse return, ele vai sair da função e nada mais para baixo ou o próximo loop não vai rodar. No momento que ele retorna, a gente sai da função. Mas ainda assim, nesse momento a gente só está verificando se tem algum que não está ativo e já está instanciado na nossa lista e a gente está retornando ele. Mas caso não tenha, aí sim a gente vai dar um instantiate, que é o que normalmente muitas pessoas ficam fazendo toda vez que quer pegar um novo objeto. Então a gente vem aqui, depois do for, ou seja, ele percorreu tudo, não achou nenhum, ele não vai ter dado return. Então ele vai chegar nessa parte do código. Vou instanciar um novo objeto aqui, que vou estar chamando de obstacle, vai ser igual à função instantiate, e a gente chama o nosso prefab do nosso obstáculo. E dessa forma aqui, ele já vai estar instanciando o nosso prefab aqui na nossa cena. Mas como eu não quero que fique enchendo aqui a nossa hierarquia, eu vou colocar ele como filho do nosso obstacle spawner. Então vou dar um Ctrl Z aqui, vou vir aqui no nosso código, e depois de ter instanciado ele, eu vou falar que o transform dele, .parent, é igual ao nosso próprio transform. Ou seja, eu instanciei o nosso obstáculo e estou falando que o pai dele é esse próprio obstacle spawner. Por fim, a gente vai chamar a nossa lista de obstacles e vamos adicionar esse obstáculo nela. E retornamos o próprio obstáculo. Dessa forma, a gente tem uma maneira mais eficiente de pegar um obstáculo. Ou seja, ele já está instanciado, porém não está ativo, a gente retorna ele e seta ele como ativo. Se não existe um obstáculo disponível para ser dessa forma, aí sim a gente vem e instancia um novo. Mas então agora no nosso método start, a gente precisa inicializar a nossa lista,
porque por enquanto ela é nula. E se você tentar adicionar um objeto em alguma coisa que está nula, isso vai dar um erro. Então a gente vai vir aqui, chamar obstacles igual a new list do tipo GameObject, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Dessa forma a nossa lista agora está instanciada, porém está vazia, mas ela está pronta para ter objetos adicionados a ela. E ainda no método start, eu vou estar chamando esse lastObject para setar como um novo obstáculo, porque no início do jogo não vai ter nenhum obstáculo instanciado. Então quando a gente for fazer a lógica de ver se ele já passou o espaço que a gente quer entre os obstáculos, a gente precisa que ele já esteja instanciado. Então vou vir aqui falar que o lastObject é igual ao getObstacle, ou seja, a gente já está utilizando a nossa função para instanciar um novo objeto, porque não vai ter nenhum aqui na nossa lista de obstáculos. E eu vou estar falando que a posição dele é igual a um new vector2. Lembrando que a posição sempre é vetor 2 ou 3. Se a gente passar o 2, ele vai ignorar o eixo Z. E a posição x que eu quero que ele comece é essa que a gente definiu aqui. Então, eu vou estar chamando aqui initExpawn. E eu vou querer agora pegar um valor aleatório entre essas alturas máximas e mínimas. E a forma que a gente faz isso é chamando a função random.range, abre e fecha. E aqui ele já vai falar que ele espera dois valores do tipo float, que é justamente as variáveis que a gente já definiu aqui em cima. Então, vou chamar elas. E dessa forma a gente já vai ter spawnado o nosso primeiro objeto. Agora no nosso método update, o que eu quero fazer é simplesmente verificar se o nosso objeto já andou aquele espaço que eu quero entre eles, e de forma que quando ele já tiver passado tal posição no eixo X, eu spawno o outro aqui. E quando ele chegar aqui no final também, que é na mesma posição do nosso obstacle spawner, que ele seja desativado. Dessa forma, a gente vai ter um loop de obstáculos sendo spawnados a todo momento. Então, vou deletar esses daqui, que eu spawnei só de exemplo. Vou voltar no nosso código. E aqui no nosso método update, eu vou verificar se o nosso último objeto spawnado, a posição dele, é menor ou igual à posição inicial que a gente quer, que é a que a gente definiu aqui, menos o espaço que a gente quer entre cada obstáculo. Space between. Se isso for verdade, a gente já precisa spawnar um novo objeto. Aqui ele está reclamando, mas é porque lembra que a posição é um vetor. Então, eu vou estar olhando só para a posição x. Então, uma vez que isso é verdade, a gente vai falar que o nosso último objeto agora já é outro objeto que a gente vai pegar novo da nossa função e a gente vai setar a posição dele da mesma forma que a gente setou inicialmente. Então, se eu salvar aqui e voltar no nosso jogo e der play, ele já me acusou um erro aqui de referência nula. Isso porque eu esqueci de colocar aqui no nosso script as referências que a gente precisa. Eu tô até deixando esses erros porque é bom que vocês vejam que, às vezes, até a gente que já é acostumado com isso erra também por esquecer essas coisas bobas. Mas eu vou voltar aqui então no nosso obstacle spawner e tá faltando setar todas essas variáveis. A gente já tem o nosso prefab aqui, que eu vou arrastar ele para cá. Vou estar colocando que a menor altura que ele pode vir é menos 0.9. Esses valores eu já testei também. E a maior altura vai ser 1.2. Eu estou colocando que ele pode vir mais alto do que baixo, porque a gente tem esse espaço do chão aqui, que a gente não pode ter um obstáculo com o vão dele abaixo do chão. Vou colocar que eu quero que os objetos comecem aqui mais ou menos na posição 5 e que o espaço entre eles sejam de 2 unidades. Então agora sim, se a gente der play, provavelmente vai começar a spawnar os nossos objetos. Então aqui vocês podem ver que ele já está colocando vários desses. Mas falta ainda a parte da gente destruir eles, para a gente não ficar com infinitos objetos percorrendo aqui para trás, o que causaria uma queda de performance tremenda no nosso jogo. Então vou voltar para o nosso script. E aqui no nosso método update, a gente já tem a parte que spawna. Então agora a gente só precisa verificar quando que a gente vai desativar eles. Então eu vou vir aqui e vou fazer um for, da mesma forma que a gente fez aqui, para instanciar os nossos objetos. Ou seja, eu vou estar verificando todos os obstáculos da nossa lista. E qualquer um deles que a posição dele já esteja menor que do nosso spawner, eu vou estar desativando ele. Então eu vou falar, se a posição desse obstáculo que eu estou percorrendo agora, transform.position, for menor ou igual que o transform.position.x,
lembrando que a gente tem que comparar sempre no eixo X. Eu vou pegar esse obstáculo e vou dar um set active nele, falso. Ou seja, vou estar desativando ele na nossa cena. Então agora se a gente salvar e der play de novo, vocês vão ver que quando ele chegar mais ou menos aqui na posição do nosso spawner, eles vão desativar. E agora percebam também que ele não está spawnando mais obstáculos. Ele está reutilizando os que já foram spawnados aqui e estão sendo desativados. Então agora só falta a gente detectar as colisões e colocar uma interface para o usuário saber o que está acontecendo. Então por esse vídeo é isso. No próximo vídeo a gente vai estar vendo como fazer a nossa interface gráfica, detectar as colisões e também colocar um áudio no nosso jogo. Então se vocês gostaram, por favor deixem um gostei, se inscrevam no canal e até a próxima.